opinião é diferente. Não tem opinião, é um fato, tá lá, é a mesma coisa. Além disso, né, Miguel, a gente tem também a acidificação do oceano, né, por conta do excesso de CO2 na água, né, que também acaba prejudicando estruturas de milhares de anos, né, são esses tipos de corais, e que não tinha antes, né. Inclusive, para a gente tentar trazer um pouco isso para o lado do aquarismo, eu vou pedir para o Léo, você está ouvindo, Léo? Estou ouvindo. Eu vou pedir para o Léo contar um fato que aconteceu quando ele morava na casa antiga, que o quarto dele ficava o aquário dele ficava num quarto fechado, né, Léo? E a gente notou o pH da água do seu aquário, dá só Era uma baixo palhinha demais. para o Miguel ver se tem relação, né, para o pessoal entender o que de fato está acontecendo no mundo e que a gente não está inventando nada, né? E que dá para associar o aquarismo com esse tipo de coisa. Quer dar uma palhinha, Léo? Falando que eu moro numa cidade do interior, serrana, que não é industrializada, por exemplo. E aí, o que acontece? O pH do meu aquário era sempre baixo. 7,8, não chegava nem a 8. E eu não consegui resolver de jeito nenhum, até que eu tive a ideia de que eu falei, cara, esse ambiente aqui é meio fechado demais, né? Pode estar acumulando aqui CO2. Vou fazer uma captação externa, liguei um tubo no skimmer, que puxa o ar, né? E mistura na água. E, cara, impressionantemente, meu pH nunca mais caiu de 8, subiu para 8,5, 8,4 e se manteve, né? Ou seja, aquele ambiente que estávamos ali não conseguia ter uma boa taxa de oxigenação, né? Tinha muito CO2 já naquele ambiente ali, e o aquário puxava isso, injetava no aquário e o pH caía, né? Constantemente. Então... E só para o pessoal entender, né? O pH, quando baixa, você está acidificando a água, você está deixando a água mais ácida. Né? E a gente tem quantos milhões de anos tem os recifes de corais, né, Miguel? E isso também acaba sendo uma prova, né, da ação humana, né, em cima do acúmulo de CO2 na atmosfera, né? Exatamente, é perfeito. A acidificação também tem o CO2 como culpado, mas a consequência dele é muito diferente do aquecimento global. O aquecimento global é porque o CO2 está prendendo calor ali, acabou. A acidificação é um problema que está começando. Ele ainda não se manifestou de forma intensa nos oceanos, mas vai nas próximas décadas. Léo falou que eu poderia até compartilhar alguns slides, né? Léo, vou compartilhar um agora, pode ser? Pode mandar, tem um botão para compartilhar a tela aí, é só liberar aqui. Pronto, já tenho. Então, eu tenho... Vou pôr minha tela inteira aqui. Eu tenho um monte de slide de aula, que eu dou aula, inclusive, sobre mudança climática. Tá aparecendo aí? Sim. Tá. Então, o problema da acidificação, vou explicar numa química muito simples, tá? Mas esse CO2 que está na atmosfera, ele é absorvido em grande parte pelo oceano. O problema é essa reaçãozinha aqui que acontece, tá? Tem o CO2, ele vai encontrar água do mar, H2O. Se você só somar as letrinhas e numerozinhos aqui, você vai ter isso daqui. Isso aqui chama-se ácido carbônico, H2CO3, que é o que a gente chama de um ácido fraco. Um ácido fraco é um ácido que se dissocia, ou seja, se desfaz com facilidade na água. Então ele fica se desfazendo constantemente e é separado nessas duas coisas aqui, H+, e HCO3-, que é o famoso bicarbonato. O H+ é o que reduz o pH. Vamos lembrar que pH é uma sigla para potencial hidrogeniônico, potencial de íons de hidrogênio. Isso daqui é um íon de hidrogênio. Vocês veem minha setinha, né? Então isso abaixa o pH. Mas o problema grave mesmo para o oceano não é abaixar o pH, é o que esse H+ vai fazer. Esse H+, ele se associa com carbonato, né, para formar mais bicarbonato. Então ele está tirando o carbonato da água. Bom, os esqueletos dos corais e das conchas de vários outros organismos é feito de carbonato de cálcio. Precisa de dois elementos, carbonato e cálcio. Só que esse H+ está roubando esse carbonato. Então está faltando um elemento para a receita de bolo para fazer o esqueleto do coral. Então o que está acontecendo? Os corais estão produzindo esqueletos mais fracos. É exatamente uma osteoporose coralínea. E eles estão mais sujeitos a ficarem quebradiços, frágeis, mortalidade e tudo mais. Agora, o que assusta, na verdade, isso aqui é um exemplo disso, tá? Isso aqui é um dos poucos corais que tem zooxantela no mar Mediterrâneo, chama Balanophila europaea. E aqui você tem toda essa coluna da esquerda, toda essa primeira linha aqui é pH 8.1, está escrito aqui, 7.9, 7.7, ou seja, pH cada vez mais ácido. Olha como a forma do coral foi ficando mais deformada e como ele foi ficando mais poroso.
Então esse coral foi crescendo de uma forma deformada e porosa por conta da falta de carbonato na água, né? E o que é mais grave, pessoal, eu vou passar rápido, é isso daqui. Esse é um trabalho muito famoso, foi publicado na Science, que é um dos periódicos mais famosos do mundo, tem 20 anos já o trabalho, porque foi identificado há 20 anos que a acidificação seria um problema. Onde está meio azul, roxo, sei lá que tom aqui, é onde dá para calcificar. Onde está mais amarelo, ou vermelho, ou laranja, não dá. E esse tom de azul, roxo, muda de acordo com esse número aqui no lado esquerdo superior, que é a concentração do CO2. Naquela época, 20 anos atrás, a gente tinha 380 partes por milhão, de CO2 na atmosfera. Hoje, a gente está mais ou menos entre esses dois quadrinhos, a gente está com 425, quase nesse quadrinho. Mas a tendência, pessoal, é que a gente vai parar até o fim do século neste quadrinho, de 550. Tá vendo que sumiu praticamente o azul, o roxo, ficou tudo mais amarelo e laranja? Isso significa que não vai ter recife de coral mais, não vai dar para formar esqueleto de carbonato de cálcio nessas zonas amarelas, laranjas que ficaram gigantescas. As zonas que dá para formar ficaram pequenininhas. Então, não é um problema de agora, mas é um problema que vai se manifestar, né? Então, é um problema causado pelo CO2, mas é um problema diferente. É uma doença diferente causada pelo mesmo agente patológico, digamos assim.